O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. Olho-me ao espelho e pergunto: quem sou eu? O que dizem que eu sou não é o que sinto. Fico entre o que esperam que eu seja e a verdade do que sou. Até ao dia. O dia em que decido ser feliz. O dia em que dispo a roupa do engano e visto a da verdade. A da minha verdade. O caminho não é fácil, mas no fim da viagem, o que me espera é a razão da vida. O melhor de mim. Hoje vamos falar da transexualidade ou disforia de género. Tal como vimos nas imagens, caracteriza-se por um desfazamento entre o género e o corpo, nascendo num corpo que sentem que não é o seu. São os meus convidados, Dr. Filipe Gomes, psiquiatra do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Dr. João Décio Ferreira, cirurgião plástico internacionalmente reconhecido e distinguido pelo seu trabalho nas cirurgias de mudança de sexo. Muito bem-vindos aos dois, muito obrigada por terem aceito o convite e estarem presentes neste programa, é um privilégio. Dr. Filipe, conte-nos como é que é esta especialidade de psiquiatria nesta área. O utente, quando chega até si, já vai com um diagnóstico feito, vai à procura de ser diagnosticado. O que é que acontece na maior parte das vezes? Olá, Vera. Antes de mais, obrigado pelo convite em aqui estar. Vou responder desta forma. Habitualmente, as pessoas que andam às voltas com questões de género, vamos dizer assim, têm que também andar às voltas com um sistema de saúde que pode não ser muito, que não as pode acolher tão bem como seria desejável, nem orientá-las, fazê-las chegar aos sítios certos tão bem como seria, como se gostaria. Como é que as pessoas chegam às consultas que vão responder, digamos assim, às suas necessidades? Existem algumas equipas no nosso Serviço Nacional de Saúde, com profissionais que têm experiência em trabalhar com casos de disforia de género, se usarmos o diagnóstico mais recente. Chegar a essas equipas pode ser ultrapassar todas estas barreiras. Chegando a uma destas equipas, vamos começar pela fase inicial, que é fazer o diagnóstico da disforia de género. É aí, nesse primeiro momento, que vão entrar dois profissionais, um psiquiatra e um psicólogo clínico, que vão fazer a avaliação, que é clínica, ou seja, tem muito a ver com a forma como se vai conhecendo a pessoa e o que ela nos vai contando sobre ela, ao longo de várias consultas, para se chegar a um diagnóstico de disforia de género. Com este diagnóstico, as pessoas poderão então ser orientadas para tratamentos, para técnicas médicas que irão de encontro ao que sentem, de encontro ao que necessitam, de forma a conseguirem viver de uma forma plena. Então aí já vamos estar a falar de tratamentos com endocrinologista e tratamentos dentro da cirurgia, como por exemplo os tratamentos que o Dr. Décio faz. Portanto, aí tratamento numa fase mais tardia. Em relação a como é que as pessoas chegam a uma consulta de psiquiatria ou de psicologia, algumas delas com muitas certezas, algumas delas já leram muito sobre este assunto, pesquisaram na internet, encontraram vídeos de pessoas que dão testemunhos sobre a própria experiência. Já fizeram uma investigação? Já fizeram uma investigação que nos últimos anos é muito diferente da investigação que alguém poderia fazer há 20 ou 30 anos, em que eventualmente encontrava uma ou outra figura mais conhecida, por exemplo, a Roberta Close, que é uma modelo brasileira, que nos anos 90 talvez seria uma das referências, não é? Portanto, estas figuras, estas pessoas, num número pequeno, que poderiam, com as quais se poderiam encontrar por acaso. Portanto, a informação, até mais recentemente, seria pouca. Agora, há bastantes testemunhos. Também pode ser um bocadinho difícil
distinguir a informação, não é? Aquela que é mais relevante, porque de facto vai-se encontrando muito. Mas ainda assim, algumas pessoas já chegam então à consulta já muito informadas. Com alguma ideia do que é um percurso de reconstrução sexual, por exemplo, conhecendo vários termos para explicar a sua experiência de género. Algumas assim e outras ainda a tentar perceber o que estão a sentir. Não é? Quando falava na parte de chega ao ponto então da cirurgia, gostava de introduzir aqui o Dr. Décio, esse momento em que o Dr. Décio intervém, portanto é chamado a intervir nestes casos, é qual? Portanto, já passou por toda esta avaliação, já há um diagnóstico, passou quanto tempo até aqui? O Dr. Décio tem ideia? É assim, o diagnóstico, a fase de diagnóstico, anda em média à volta dos 2 anos. Pode ser menos, mas pelo menos é o que está estabelecido pelas regras internacionais, que a pessoa tem que manter a mesma situação durante pelo menos 2 anos. Claro que há situações em que de indivíduos que a partir dos 3, 4 anos, desde sempre, nasceram no corpo de menina, por exemplo, e dizem que são meninos, mesmo antes de saber qual é a diferença. E quando tomam consciência de que são, dizem que são meninos em vez de meninas. E o contrário. E, portanto, esses já têm até mais que 2 anos, quer dizer, têm desde os 4 anos até aos 14, 15, 16, 17, 18, sempre sentiram o mesmo. E, portanto, aí são casos mais simples, digamos, para quem faz o diagnóstico. Não sou eu que faço o diagnóstico. Já me chegam com o diagnóstico feito. Para passar à fase cirúrgica, é necessário, isto cai em Portugal neste momento, é necessário haver um diagnóstico feito por uma equipa, uma segunda opinião feita por uma equipa independente dessa, pública ou privada, cada uma delas, e que depois a pessoa junta os 2 relatórios e leva-os e entrega na ordem dos médicos com um pedido ao bastonário para poder passar à fase seguinte. Isto porque há um preceito no Código Deontológico da Ordem que até 1995 não eram permitidas as cirurgias, porque era alterar um corpo que era normal, mas depois foi introduzido uma pequena linha em que, no caso realmente de haver um diagnóstico de transexualidade, de disforia de género, aí há essa exceção. Portanto, há que o processo ir à ordem para ativar essa exceção, digamos, e podermos então passar à fase cirúrgica. A primeira coisa que normalmente querem é sempre começar, no caso feminino para masculino, é a mastectomia. É a mastectomia para ficar com tórax masculino, para poderem ir à praia e desfrutar da praia. Dr. Filipe, agradeço imenso a sua presença. Esperemos que numa próxima também possa estar cá. Obrigada. Obrigado. Vamos agora ver umas imagens. A Anatomia de Vênus fez uma reportagem, esteve com o Ricardo Caldeira. Vamos conhecê-lo. Estamos num parque em Queluz, onde eu vou entrevistar Ricardo Caldeira, um jovem que tem 29 anos, é transexual e tem uma história de vida impressionante. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Que recordações é que guarda deste parque? Portanto, neste parque era um sítio que, quando eu era mais novo, mais jovem, vinha para aqui porque sentia-me mais rapaz. Portanto, vinha brincar com os meus amigos à bola, jogávamos às escondidas e não havia aquela diferença entre raparigas e rapazes, éramos todos juntos. Mas nessa altura o Ricardo era quem? O Ricardo era a Vânia na altura. Como é que lidava com a Vânia? Sinceramente, na altura, quando vinha para aqui, nesse tempo, não conseguiria ver a diferença entre ser rapaz ou ser rapariga, portanto, aceitava normal. Só quando chegava a casa é que notava que havia mais diferenças. Como assim? Chegar a casa, já vinha para aqui para o parque, por exemplo, calças, t-shirts, tudo bem. Depois de tomar banho ou ir para algum lado já era, olha, veste este vestido ou veste aquilo, então aí já havia aquele contratempo. Estamos a falar de que idade? Portanto, aqui, a partir entre os 6, os 8, 10, já notava alguma diferença, que havia algo. Portanto, por volta dessa idade, eu sentia que já havia alguma diferença, que tinha pessoas da minha família com a idade idêntica a mim, que tinham outros tipos de gostos diferentes ao que eu tinha. Portanto, já sentia que havia algo, mas não percebia o que era. E quando é que começou a perceber o que se passava?
nessa idade eu tinha aquele desejo de ir dormir, acordava e eu queria ser rapaz. Portanto, mas não conseguia perceber que isso era um caso de transexualismo, que eu queria mudar. Se calhar quando comecei a entrar na fase adolescente e começou a haver mudanças, comecei a perceber que não era aquilo que eu queria ser. Sei que foi num programa de televisão que descobriu que tinha um caso semelhante com o seu, não é? Sim, quando um rapaz entrou num reality show, eu vi e aí consegui perceber, aquilo que ele tem é exatamente com o que eu me identifico. E aí comecei a perceber, não, afinal há mais pessoas como eu e isto realmente não é só da minha cabeça. E então a partir daí comecei a fazer pesquisas e comecei a encontrar o caminho para onde eu haveria de seguir. Quando é que procurou ajuda médica? Ajuda médica foi sensivelmente com os meus 24, 25 anos só, em que conheci entretanto outra pessoa que também estava a iniciar o processo. Fui-lhe perguntar como é que era e ele indicou-me, olha, tens que ir ali, ali, e comecei então a ter o seguimento médico. Sentiu-se aliviado quando descobriu aquilo que tinha? Senti-me bastante. Foi finalmente, afinal, não é da minha cabeça, isto afinal existe, afinal não sou a única pessoa, o facto de não estar sozinho foi bom e de sentir apoio das pessoas. Em que fase de tratamento é que está neste momento, Ricardo? Neste momento estou no tratamento hormonal apenas, ainda não iniciei a fase das cirurgias. E quanto ao cartão de cidadão, já conseguiu tratar disso? Sim, consegui o ano passado, em agosto, fiz a mudança do cartão de cidadão, mas já estava em fase hormonal há um ano. Era complicado para si mostrar o cartão de cidadão com uma fotografia com a qual não se identificava, portanto o nome e a fotografia não batiam certo? Bastante complicado, porque entretanto nessa altura eu também fiquei sem emprego e procurar emprego com um currículo, com um nome e ter que apresentar-me de outra maneira, porque eu não queria voltar para trás e voltar a ser quem era para o trabalho, foi difícil, foi sempre um não que eu recebi. Em relação à sua família, como é que eles aceitaram, como é que eles viram esta sua transformação? A minha família desde sempre lidou comigo de uma maneira normal, sempre perceberam o que é que se passava qualquer coisa e a partir do momento em que eu fui-lhes contar, eles aceitaram e disseram que já sabiam que estavam só à espera quase da minha aceitação, que eu é que ainda não tinha chegado lá, que estavam à espera que eu chegasse lá. Isso é que, entretanto, nesse seu percurso de vida encontrou também uma namorada, não é? Mas em relação a isso, nós já voltamos então a falar consigo para saber mais detalhes, está bem? Okay. Até já, então. Já voltamos à entrevista com o Ricardo Caldeira. Temos agora presente em estúdio mais uma convidada, a doutora Catarina Marcelino, antropóloga, ex-secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, deputada do Partido Socialista. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. É um prazer tê-la cá. Gostei mil. Boa noite. Estamos a falar hoje sobre transexualidade. Sei que participou, portanto, este trabalho que tem sido desenvolvido, e não foi só agora, portanto, este trabalho já tem alguns anos. Quer-me falar um bocadinho sobre este percurso, todo este trabalho que tem sido feito Sim. até então? Sim, nós em Portugal, bem, antes de mais, um cumprimento a todos e a todas, nós em Portugal temos feito um percurso, de facto, no âmbito das questões LGBTI, ou seja, que tem a ver com as questões da orientação sexual e da identidade de género, que são coisas diferentes. Uma tem a ver com a orientação da sexualidade, pessoas que são homossexuais, que são lésbicas, que são bissexuais ou que são heterossexuais, portanto isso isso tem a ver com a orientação sexual da pessoa, e outra coisa tem a ver com aquilo que hoje estamos aqui a falar, que é de identidade de género, que é uma coisa diferente, é a nossa identidade, é aquilo com que nós nos identificamos como pessoa. E portanto em Portugal, mas nesta matéria em geral, tem-se feito um trabalho muito interessante do ponto de vista legislativo, tem-se feito um caminho. Começou em 2001 com uma lei sobre as pessoas que vivem em união de facto, sobre as uniões de facto, em que já não se fazia distinção entre casais do mesmo sexo ou casais de pessoas de sexo diferente. Depois, em 2003, a alteração da Constituição que permite dizer no artigo 13º, que é o da igualdade, o nosso princípio constitucional da igualdade diz que todas as pessoas são iguais ou que não devem ser tratadas de forma diferente, e é incluída a questão da orientação sexual. Em 2010 há o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e em 2011 há uma lei muito inovadora à época, uma lei que permite que as pessoas façam esta alteração nos seus cartões de identificação, o seu bilhete de identidade ou cartão de cidadão agora, sem ter que fazer uma operação para mudança de sexo. E isto foi um passo importante, só que nessa lei
à época, era obrigatório, como ainda é hoje, porque é a lei que está em vigor, um relatório médico para essa mudança acontecer. O que é que acontece? Estas coisas são dinâmicas. Em 2013, a Associação de Psiquiatras Americanos vai dizer que a disforia de género é uma doença, mas que uma pessoa que tem uma identidade de género diferente do seu sexo físico não tem que ter disforia de género, ou seja, não tem que ter uma doença mental associada, pode ter ou não ter, e aí abre-se uma nova porta e uma nova perspectiva. E surge uma nova lei, que foi aprovada no Parlamento no dia 13 de abril, que é uma lei que eu coordenei enquanto membro do Governo, quando era Secretária de Estado, e que é uma lei que vai retirar o relatório médico para a mudança no cartão de cidadão. O que nós viemos propor, que foi aprovado pelo Parlamento, foi retirar esse relatório médico, porque se uma pessoa ter uma identidade diferente do seu sexo físico não é doença, é a sua identidade, então não é preciso um relatório médico, porque não é uma patologia. E, portanto, foi esse o caminho que fizemos, foi esse o caminho que trilhámos, o caminho da autodeterminação, em que se incluiu também a questão da idade, em que a idade passou a ser possível fazer essa mudança no cartão de cidadão aos 16 anos, porque nós estamos a falar de Código Civil, nós não estamos a falar de saúde. E, portanto... Deixe-me interrompê-la. Sim. Quando falava aqui nesta parte do relatório médico, gostaria só de saber a opinião em relação a isso do Dr. Décio, enquanto médico e enquanto fazendo parte deste universo. Pois, exato. Eu fiz parte da tal, que eu falei ainda há bocado, de ter que ir à ordem dos médicos para passar a fase cirúrgica. Eu fiz parte durante vários anos da comissão que analisava, consultiva do bastonário, e nomeada pelo bastonário, que analisava esses casos. Os de cirurgia, doutor? Os casos depois de ter o diagnóstico para poder passar à cirurgia. Cirurgia, portanto estamos a falar de coisas diferentes. Depois de ter o diagnóstico para passar à cirurgia. Já agora explico o que era o diagnóstico da disforia de género, que às vezes as pessoas confundem. O que se faz no diagnóstico de disforia de género, para ter o diagnóstico, é estudado o corpo, ver se é perfeitamente normal para o sexo com que nasceu. Cromosomicamente, XX seria mulher e pronto, e o corpo é de mulher. E, por outro lado, estudar o cérebro, ver que não tem nenhuma patologia psíquica que possa levar a, como ele dizia, que sente qualquer coisa, que sente que não está no corpo certo. Porque realmente há situações, e são essas da transexualidade ou disforia de género, em que o cérebro que se formou, e é por volta dos 5 meses de gestação, que se começa a diferenciar o cérebro, a parte genital começa a diferenciar-se pelos 3 meses de gestação, é um cérebro que foi um cérebro masculino, digamos, num corpo que era feminino. E essa discrepância entre o cérebro que a pessoa tem e que é masculino, e há inclusive estudos já mais avançados com as novas técnicas de imagiologia, em que realmente determinados núcleos que são diferentes no homem e na mulher, no caso um transexual masculino para feminino, tem esses núcleos mais semelhantes ao de uma mulher, e no outro caso contrário, o contrário. Portanto, há realmente modificações no cérebro. E quando a pessoa nasce, sente que é de um sexo oposto, e o cérebro não dá com o corpo. E, portanto, tem uma vontade de adaptar, tem que adaptar. E é impossível de adaptarmos o cérebro, e, portanto, temos que adaptar o corpo. E isso é o diagnóstico transexual, no fundo, é que tem um cérebro normal, mas que é de um sexo diferente ao sexo do corpo, que também é normal. E é essa discrepância que dá sofrimento, dá depressões. Não é porque tenha patologia, não tem uma patologia psiquiátrica. Tem uma depressão, como muita gente tem depressão, mesmo que esteja no seu sexo certo, porque a vida lhe corre mal. E aquilo tem uma depressão e que pode levar ao suicídio porque se sente no corpo errado. É como você é hoje. De manhã, acordar, olhar para o espelho e dizer, tenho um pênis, isso não sei, é o meu corpo. É essa a sensação
E isso mantém-se muitas vezes, muitas vezes desde os 3 anos de idade, 4, quando começam a dizer que são meninos ou meninas, sem saber o que é um menino ou o que é uma menina, qual é a diferença. É um tema bastante complexo, delicado e, como diz, implica, a maior parte das vezes, aí muito sofrimento. Todo este processo é um sucesso quando a pessoa se sente bem. Não é fácil o trajeto até chegar ao pretendido, sentir-se bem na pele que veste e poder olhar ao espelho e reconhecer-se. Mas quando termina é uma vitória e uma felicidade plena. Vamos ver o resto da entrevista com o Ricardo Caldeira. Vamos continuar a nossa conversa com o Ricardo. Dizia-me há pouco que tinha uma namorada. Como é que se conheceram? Portanto, um dia recebi uma mensagem a dizer olá no telemóvel, sem saber quem era, e depois descobri que era ela e começámos a falar por mensagens, por chamada, e eu sempre disse-lhe que era o Ricardo, por aí. E um dia ela morava longe, um dia veio viver para perto, mudou de casa, e eu tive que chegar ao pé dela e combinei com ela que ia ter com ela e contar-lhe a verdade, que o Ricardo afinal não tinha o aspecto que ela estava à espera. Foi uma conversa difícil? Não, quer dizer, quando eu cheguei ao pé dela, ela automaticamente percebeu que passava-se alguma coisa e foi complicado, porque eu estava mesmo com receio da aceitação dela não aceitar-me. Então, mas nós temos agora aqui a Carolina e eu vou aproveitar para ir ter com ela e perguntar-lhe exatamente qual foi a reação que ela teve quando conheceu o Ricardo. Quando o viu, o que é que achou? No início foi estranho, não é? Pode-se dizer isso. Mas independentemente de tudo, da pessoa que eu fosse encontrar, eu queria aquela pessoa com quem eu falava. Independentemente se fosse mulher, fosse homem, para mim... Vocês já falavam há quanto tempo? Nós começámos a falar em 2010, portanto, eu quando vim para cá, para Lisboa, já falávamos há 2 anos. Portanto, então acabámos por criar uma relação e uma ligação, não tem igual, não se consegue explicar. E a sua família, como é que vê esta relação? A família aceita. No início foi um pouco complicado, porque eu obviamente tive que contar à minha família que não era um Ricardo e sim outra pessoa, mas depois acabou por aceitaram bem e já faz parte da família. Muito obrigada, Carolina. Vou só voltar aqui ao Ricardo, porque falta fazer-lhe ainda uma pergunta que é importante e que é também um momento decisivo da vida dele. Ricardo, está à espera de fazer a cirurgia, certo? Exato. Como é que esse tempo de espera, como é que vive esse tempo de espera? Este tempo de espera tem sido os piores momentos da minha vida. Estou feliz porque já sou Ricardo, já tenho cartão de cidadão, já toda a gente aceitou, portanto estes passos são bons, mas para mim, pessoal, ainda não estou totalmente realizado, portanto é muito complicado viver o dia-a-dia hoje em dia. Já tem uma data para a cirurgia? Não, ainda não tenho data, ainda nem sequer faço ideia quando é que isso será. Esperemos que seja para breve, então. Boa sorte. Obrigado. Doutora Catarina, baseando também agora um bocadinho neste depoimento, que não é fácil viver com o preconceito e tudo mais, não é? Infelizmente. Mas é exatamente isso. A questão desta lei, que nós aprovámos dia 13 de Abril, é uma lei que defende direitos, liberdades e garantias destas pessoas, adultas e crianças. E o Dr. Décio disse aqui uma coisa que é extremamente importante. Há crianças, e o Dr. Décio explicou com uma capacidade que eu não sou capaz porque não sou a médica e, portanto, agradeço a explicação porque ajuda ao que eu vou dizer. Uma criança com 3 anos ou com 4 anos pode saber nessa altura que o seu género não corresponde ao seu sexo. E, portanto, uma lei que proteja estas crianças, que proteja estas pessoas é fundamental. E o facto de poderem ter um cartão de cidadão, no caso dos adultos, e como o Ricardo disse bem, nas questões do trabalho e as dificuldades que tinha, com o seu nome de Ricardo, neste caso, ajuda. E não é preciso um relatório médico, nós estamos a falar de uma cirurgia. O relatório que o doutor falava é para a cirurgia. Nós aqui estamos a falar de uma mudança num documento que pode ser feito aos 16 anos perante esta lei. Porquê os 16 anos? Porque também nos podemos casar aos 16 anos, com a autorização dos pais. Aqui é igual. Pode fazer a mudança aos 16 anos com a autorização dos pais. No cartão de cidadão, não estamos a falar de cirurgia. E isto é possível
porque, do ponto de vista do nosso Código Civil, já há alguma coisa semelhante que é o casamento. E, por fim, só de forma telegráfica, mas que também é muito importante, é a questão da escola. Esta lei fala da escola. Esta lei permite que a escola passe a ter meios e mecanismos para que as crianças na escola possam usar a sua expressão de género, que possam ter um nome nas pautas, na sala de aula, com a qual se identificam. E isto vem aliviar e vem abreviar aquilo que o doutor falava, de que no futuro as crianças e os jovens, sobretudo na adolescência, que é uma fase crítica, possam ter depressões profundas que muitas vezes levam ao suicídio. No fundo, é uma lei que ajuda a que estas pessoas tenham uma vida mais confortável do ponto de vista social e pessoal e possam ser mais felizes. E eu acho que isso é muito positivo. Muito obrigada, doutora Catarina. Doutor Décio, para terminar, o que é que nós podemos fazer para que haja menos tempo de espera nestas cirurgias? Eu sei que não lhe compete a si, portanto, resolver este problema. Não compete a mim, eu faço o que posso. E realmente é complicado. O único caso de suicídio que eu conheço cá nestas pessoas foi realmente um que foi esperando, até que resolveu que já não esperava mais pelo suicídio, pelas cirurgias de suicídio, mas esse já tinha o nome mudado. O nome mudou sem problema com a lei que tinha. Agora, com esta lei, poderia mudar também o nome, mas abre-se também a qualquer cidadão português chegar ao conservatório e mudar de nome e de sexo nos documentos. O que mudam nos documentos não é o género, é o sexo. Sim. Pronto, mas falam do género. O problema dos transexuais não é o mudar de nome e o sexo, porque agora mudam facilmente. Agora, o que esta lei abre é toda a possibilidade de qualquer pessoa com uma patologia psiquiátrica, por exemplo, um esquizofrénico, muda de nome e sexo nos documentos com toda a vontade, porque está posta na mão do conservador a possibilidade de fazer um diagnóstico médico que nem sempre, ou melhor, que um psiquiatra e psicólogo experiente não vai lá às primeiras. Não é um diagnóstico médico que o conservador tem que fazer. Peço então, desculpa, mas fui eu que coordenei a lei e em lado nenhum diz que o conservador faz um diagnóstico médico. Pronto. O conservador, como em qualquer ato de conservatória, se achar que há qualquer coisa que não está bem, não faz o ato de conservatória. O conservador hoje, se num casamento desconfiar que há ali qualquer coisa que não está bem, não faz o casamento. O conservador hoje, se fizer um contrato entre duas pessoas e achar que há ali alguma trafolhice, não faz o contrato. Aqui é a mesma coisa, não é um diagnóstico médico. Eu peço desculpa, mas é uma precisão muito importante. Já temos não é um diagnóstico médico. Para terminar, portanto, não é preciso um diagnóstico médico. É assim, portanto, afinal de contas, se houver pode ser preciso diagnóstico médico, porque se o conservador disser, pera lá, eu não sei, mas é que há um esquizofrénico que vai falar conservatória, ele acha normalíssimo. Se eu estiver a falar consigo um esquizofrénico, sem dizer nenhum disparate, de repente, é uma pessoa normalíssima. Pois, se for casar também. Doutor Décio, muito haveria para dizer. Muito obrigada aos dois pela presença e pela vossa contribuição. Acho que é necessário quase que um segundo programa para abordar estes temas. Tivemos muito pouco tempo para estes temas, que realmente têm muito para dizer. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Vamos terminar com a ilustração do Bruno Silvestre. Até para a semana. Foi mais um Anatomia de Vênus.